A cárie dentária é um problema muito prevalente da cavidade oral a nível mundial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela é a segunda doença mais comum depois da gripe. Tal doença é causada por uma combinação de fatores, incluindo a presença de micro-organismos, uma dieta rica em açúcares e pessoas mais suscetíveis a desenvolvê-la. O processo de cárie começa com a desmineralização do esmalte dos dentes, que é a camada mais externa. Com o tempo, essa desmineralização pode atingir a camada mais interna do dente, chamada de dentina, e até mesmo chegar à polpa dentária, o que pode ser muito doloroso. O açúcar mais cariogênico é a sacarose, pela qual as bactérias Streptococcus mutas possuem grande afinidade para a produção de substâncias que facilitam a ação dos ácidos, também produzidos por essas bactérias, nos dentes, contribuindo para o desenvolvimento das cáries. Os valores elevados do índice de cárie indicam hábitos nocivos da população, decorrentes da falta de conhecimento e conscientização. Mas, ao falar sobre cárie, é importante conhecermos bem os componentes da cavidade bucal. Os dentes constituem cerca de 20% da área de superfície da boca e suas funções incluem principalmente mastigação e fala adequada. Anatomicamente, o dente possui uma parte visível na cavidade oral, a coroa, e a raiz, que é a parte fixada ao osso. Histologicamente, os dentes são constituídos pelos tecidos dentários e paradentários. Bom, para iniciar os componentes dos tecidos dentários vamos falar um pouco sobre o esmalte. O esmalte é como uma capa protetora da coroa do dente. Na verdade, é o tecido mais mineralizado do nosso corpo, com 96% de sua composição sendo material inorgânico. Ele é produzido pelas células chamadas ameloblastos secretores. Essas células têm uma estrutura especializada que lhes permite secretar o esmalte em várias direções, o que cria o formato de prismas. Quando os dentes estão prontos para erupcionar, os ameloblastos já não estão mais lá, ou seja, é um tecido acelular, o que significa que não pode se regenerar quando danificado, como em casos de cárie, por exemplo. Apesar de ser acelular, por ser altamente mineralizado e ter um formato prismático, o esmalte tem uma capacidade incrível de suportar as forças da mastigação. Ele é como a armadura protetora dos nossos dentes, aguentando todo o trabalho de mastigação e protegendo contra efeitos de ácidos. É por isso que é tão importante cuidar dos dentes e manter uma boa higiene bucal. Logo abaixo do esmalte, há um outro tecido chamado dentina, que é um dos componentes mais importantes dos nossos dentes. É um tecido mineralizado que faz parte do complexo dentina-polpa. Ela é responsável por formar a maior parte do dente e tem uma cor amarelada. A dentina desempenha várias funções. Ela fornece suporte estrutural e proteção para o dente. Além disso, ela contribui para a sensibilidade dentária, permitindo que sintamos estímulos como temperatura e pressão. Ela é mais dura que o tecido ósseo e mais macia que o esmalte dos dentes. A dentina é localizada logo abaixo do esmalte dental e da camada de cemento, envolvendo a polpa dentária. Ela é constituída por túbulos dentinários, que são como pequenos canais preenchidos com líquido. Eles atravessam toda a espessura da dentina. Além disso, há prolongamentos dos odontoblastos, que são células especializadas que possuem uma função super importante. Eles são responsáveis por produzir e manter a dentina ao longo da vida do dente. Incrível, né? Quando ocorre algum dano ou desgaste no esmalte dental, a dentina pode ficar exposta. Isso pode deixar os dentes mais sensíveis e também mais suscetíveis a cáries. A parte mais interna dos dentes, em contato com a dentina, é chamada de polpa. Um tipo de tecido mole que está no centro dos nossos dentes. É basicamente um tecido conjuntivo frouxo. A polpa é como o coração dental, responsável pela vitalidade e pelo bem-estar dos nossos dentes. Dentro dela, encontramos vasos sanguíneos, vasos linfáticos e fibras nervosas. Por isso, essa estrutura está diretamente relacionada com a sensibilidade dos nossos dentes, visto que é altamente vascularizada e inervada. Além disso, há diferentes tipos de células na polpa, como por exemplo, células mesenquimais, que são indiferenciadas, fibroblastos, macrófagos e até mesmo células do sistema imune. Outras células presentes na polpa são os odontoblastos.
Lembra das células produtoras de dentina? A polpa também possui papel importante na nutrição, proteção e reparo da dentina. Além dos tecidos dentários, há os tecidos paradentários que auxiliam na sustentação e fixação dos dentes, o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar. O cemento se encontra na parte da raiz dos dentes, que é uma camada protetora para as raízes. Ele está bem entrelaçado com a dentina radicular. O cemento é feito de um tecido conjuntivo mineralizado. A parte mineral dele é principalmente composta de apatita. As células responsáveis por formar o cemento são chamadas de cementoblastos. O cemento acelular, ou primário, não contém células e fica fixado à dentina na parte mais próxima da coroa. Sua função principal é ancorar as fibras do ligamento periodontal, o que ajuda a fixar o dente. Já na parte apical da raiz, encontramos o cemento celular, ou secundário, que possui um papel adaptativo. Nesse tipo de cemento, os cementoblastos ficam presos na matriz, passando a ser chamados de cementócitos. E acredita-se que eles podem responder a estímulos e desempenhar um papel na adaptação do dente a diferentes situações. Como citado anteriormente, o cemento âncora as fibras do ligamento periodontal, mas o que é este ligamento? O ligamento periodontal é um tipo de tecido conjuntivo altamente especializado. Uma das funções principais é unir o dente ao maxilar. Ele é como um elo que permite que o dente resista às forças da mastigação sem cair, como uma âncora para os dentes. Este tecido é preenchido por elementos de matriz extracelular. Assim, os feixes de fibras colágenas e substância fundamental entre eles ajudam a dar estrutura ao ligamento periodontal. E tem um detalhe interessante: uma extremidade das fibras do ligamento está ligada ao osso alveolar, enquanto a outra está ligada ao cemento do dente. Como os dentes sofrem muitas forças quando mastigamos, essas fibras colágenas conseguem se ajustar aos estresses que são aplicados. Ele também tem uma função sensível graças aos receptores sensitivos do ligamento periodontal. Eles ajudam a nos dar essa percepção quando os dentes se tocam. O conjunto desses tecidos que envolvem o dente, chamado periodonto, é uma região onde diversas doenças podem se desenvolver, como por exemplo a gengivite, que trata-se de uma inflamação reversível na gengiva, ou a periodontite, uma inflamação mais progressiva nos tecidos de suporte dos dentes, sendo essa a forma mais grave da doença. Por ser irreversível, a periodontite leva à perda do tecido, deixando a raiz dos dentes exposta, aumentando então a probabilidade de cárie radicular. Agora vamos falar sobre o osso alveolar ao que o ligamento periodontal se liga. Ele é o tecido ósseo especial onde os nossos dentes estão ancorados e faz parte do processo alveolar. O processo alveolar é basicamente a estrutura óssea que envolve e suporta os dentes. Quando perdemos um dente, o processo alveolar correspondente também começa a ser perdido gradualmente. Pois o dente não está mais lá para estimular o osso durante a mastigação, então ele começa a se reabsorver ao longo do tempo. Em uma pessoa desdentada, tais processos criam o chamado perfil da pessoa edêntula, onde a altura do rosto pode diminuir, fazendo com que o nariz e o queixo fiquem mais próximos, ou seja, a perda de dentes não afeta apenas a boca, mas também a aparência facial devido à perda óssea. Há também um elemento muito importante que está sempre presente em nossa cavidade bucal: a saliva. Ela é composta principalmente por água, cerca de 99%, e o restante é uma mistura de substâncias orgânicas e inorgânicas. Ela desempenha funções cruciais, ajuda no paladar e na digestão, ajuda a reparar tecidos, faz a lubrificação da boca e também a autolimpeza. Embora não seja uma prevenção absoluta contra a cárie, ela contribui para a prevenção dessa doença, devido à sua ação antimicrobiana. Além disso, ela impede que o pH da boca fique muito ácido, causando a desmineralização dos dentes, e também contribui para a remineralização, estabilizando íons importantes como cálcio e potássio. Mas afinal, quem produz a saliva? A saliva é produzida pelas glândulas salivares, e temos três pares maiores delas: as parótidas, submandibulares e sublinguais. Além disso, há muitas glândulas salivares menores por toda a cavidade oral. Imagine que cada glândula salivar se parece com um cacho de uvas. Cada grão de uva nesse cacho é uma unidade secretora terminal,
que pode ser um ácino ou um túbulo, que são células secretoras das glândulas. Ácinos têm secreção serosa, e túbulos secreção mucosa. E os cabos das uvas seriam os dutos. Esses ácinos e túbulos secretam a saliva nos ductos que percorrem a glândula. E aí temos três tipos principais de ductos pelos quais a saliva passa: os intercalares, estriados e excretores. Os ductos intercalares são os menores e recebem a saliva primária. Os ductos estriados vêm em seguida e fazem trocas iônicas que modificam a saliva. E os dutos excretores são os que se conectam à cavidade oral, liberando a saliva final. Existem também células mioepiteliais, que ficam ao redor dos ácinos e túbulos. Elas ajudam a empurrar a saliva produzida. As glândulas salivares têm um suporte, um tecido conjuntivo com vasos sanguíneos e nervosos, chamado estroma, que forma a cápsula ao redor delas. O funcionamento das glândulas salivares é um verdadeiro trabalho em equipe para produzir a saliva que desempenha tantas funções importantes em nossa boca. Contudo, o trabalho exercido pela saliva pode ficar comprometido em diversos casos devido a condições que diminuem o fluxo salivar, pessoas que possuem doenças autoimunes como diabetes mellitus e síndrome de Sjögren, pessoas que fazem uso de medicamentos como os antidepressivos e antihistamínicos, além de pacientes oncológicos que fazem radioterapia na região da cabeça e pescoço. Em todos estes casos, a pessoa torna-se mais suscetível a doenças na cavidade bucal, como é o caso da cárie. Para saber mais sobre o assunto, assista aos próximos vídeos.